Sonic the Hedgehog IDW Comics, número 32. A história começa com o Dr. Eggman estragando a festa dos nossos heróis e utilizando um robô que parece muito com o Ômega. Eggman agradece a todos para eles estarem em um só lugar, pois assim fica mais fácil para ele destruí-los. Whisper pergunta para Amy sobre as ordens, e Amy diz que não está mais liderando a resistência e que passou o comando para Jill. Então Whisper pergunta a Jill sobre as ordens, e ela diz que só cuida da papelada e não faz do tipo de herói. Enquanto isso, os Babylon Rogues estão observando tudo e se perguntam ao seu chefe o que devem fazer. Jet diz que eles já ajudaram daqueles manés antes, então por isso deve ser ajudar primeiro e deixá-los lidar com Eggman. Big procura pelo Frog. Vector pede para o Tails usar o seu computador para tentar mexer com a programação do robô. Ele ordena os voadores para destruírem a cabine de comando e manda o resto seguir com eles, destruir as pernas e as juntas do robô. Enquanto isso, os Babylon Rogues estão tentando faturar uma e roubar as joias da Jill. Mas outra ladra passou lá primeiro, mas diz que vai devolver as joias depois, quando tudo ficar mais calmo. Germel parte para cima de Eggman para defender a Cream, porém ele é capturado pelo Eggman, que agradece o descuido do robô e que agora ele tem 2 vezes mais processamento do que antes, dando ele 2 vezes também mais poder de combate, e com isso Germel é incorporado no robô. Ele começa a bombardear ainda mais os heróis. Enquanto isso, no mundo e na dimensão da Blaze, a gata chama o Sonic, ou melhor, o Sr. Needlemouse, para ver uma coisa, e pergunta como ele está. Sonic diz estar bem. O guarda da Blaze fica espantado ao ver que Sonic pelo menos está correndo. O guarda pergunta à princesa se ele tem certeza de que aquilo vai funcionar, e a gata diz que não, pois a natureza da chegada do Sonic, sua perca de memória, é tudo misterioso. Tudo o que eles fizeram vai ter algum grau de incerteza, mas com a Guardiã das Esmeraldas do Sol, ela vai usar o seu poder para cuidar da situação. Blaze, ao se utilizar do poder das Esmeraldas, ordena para que Sonic volte e se lembre de suas aventuras e se tornar o herói que ela sabe que ele é. Sonic fica meio perdido, se perguntando por que ela está fazendo aquilo, e por que está pegando fogo, e por que aquilo é familiar. Enquanto isso, de volta no mundo do Sonic, Rouge está perguntando ao Tails se ele tem um plano, e a raposa diz que ele escreveu um código que deve interferir no sistema daquela coisa e libertar o Germel, mas como ela não tem receptor wireless, eles vão ter que chegar perto e fazer um upload com um cabo. Rouge diz que quebrar e entrar é a especialidade dela, então Tails que é para ela procurar um painel nas costas. Ao dar a volta no robô, Rouge está procurando o painel de acesso e repara que a construção desse robô foi bem apressada. Assim sendo, ela logo encontra. Tails agradece a Rouge e ela conecta o cabo. Em seguida, Germel é solto. O robô está livre e se recuperando ao reiniciar os sistemas. Tails fala que essa coisa é literalmente o Ômega, e Rouge pede para ele libertar o seu amigo robô, mas Tails responde que ele está preso aos fios e ao chassis, e que vai tentar acessar os protocolos de ejeção. Eggman ouve isso e não gosta nada de hackearem o seu sistema. O doutor, em uma manobra atípica, dispara um raio laser saindo de uma arma. Rouge protege o Tails, fazendo ele se esquivar. Ômega entra em conflito com sua programação, onde eles têm como missão destruir o Eggman, bem como os inimigos do Eggman, e isso causa nele um erro em cascata. Vector aproveita essa hesitação do robô para coordenar um ataque. Os heróis estão atacando o robô. Eggman está tentando disparar no Tails com a sua arma, enquanto o Big está lá de boa procurando o Frog. Eggman leva um chute do Cheese e resolve voltar para dentro da cabine e fechá-la.
Ao apertar um botão, ele ordena que o Ômega volte ao seu comando. Charme tenta ajudar o Ômega a se libertar, mas não consegue, e é atacado. Blaze pergunta ao Sonic como ele se sente, e ele diz que é como se ele tivesse feito muitos loops de uma vez só, mas ele se sente muito menos enrolado agora. Sonic agradece a Blaze por ter colocado o Chili de volta no dog dele. Blaze fica feliz ao ver que ele está bem e pergunta se ele lembra alguma coisa do seu mundo. Sonic diz que está meio embaçado, mas as coisas estavam arriscadas, porém ele e o Silver deram conta de tudo. Blaze pergunta se esse dar conta de tudo envolvia ele caindo no mundo dela e perdendo a sua memória. Sonic diz que ele sabe como é, pois ele gosta de fazer uma entrada triunfal. Blaze olha desconfiada e Sonic pede desculpas. Sonic diz que não quer parecer ingrato, mas ele quer voltar para casa, pois não se despediu de ninguém e seus amigos devem estar preocupados. Blaze concorda e pede para mandar lembranças para a Queen e a Amy. Sonic diz que vai e pede para Blaze vir fazer uma visita, pois eles sentem falta dela. Ela diz que vai e com o poder das chamas, ela faz uma labareda de fogo surgir. Eggman diz que eles estão lutando bem, mas está na hora de destruí-los, bem como o vilarejo também. Ele se espanta ao ver um monte de fogo vindo do céu. Sonic pergunta aos seus amigos se eles sentiram falta dele. Ele logo analisa a situação. A cara de desespero do Eggman é nítida e cômica. Sonic percebe que está atrasado e pergunta ao Tails o que está acontecendo. Tails diz que Eggman está usando o Ômega como núcleo para o robô maior. Sonic começa o ataque enquanto Eggman se lamenta, que estava quase pegando eles e quase vencendo. Sonic liberta Ômega e diz que está pronta para libertar toda a raiva estocada. Ômega metralha com tudo o que tem e cai no chão sem mais munição. Eggman reclama com o Sonic, pois ele não poderia continuar desaparecido, pois tinha que voltar para destruir a diversão do Eggman. Sonic diz que sempre ele vai fazer isso, em qualquer lugar e em qualquer hora. Olhando confiante, ele diz que vai outro round contra o Eggman. Eggman pergunta se o Sonic ainda está chateado pelaquela coisa de ser infectado e quase se tornar um seu escravo robô sem mente. Sonic diz que isso é parte da lista. Eggman fica chateado e diz que pelo menos arruinou a festa dele e que o próximo plano será imbatível. Sonic se despede do seu inimigo e diz que até da próxima vez, e a próxima vez, e depois dessa, até a outra próxima vez, até que um dia, quem sabe, o Eggman mudar de lado. De repente, ele é sufocado pela Amy. Amy fica feliz ao ver o Sonic. Ela sabia que ele voltaria. Sonic diz que foi só uma explosãozinha cataclísmica, de distorção de realidade. Também diz que a Blaze mandou um oi. Tails também vem abraçar o Sonic e logo em seguida Tango também pergunta se é uma boa hora para um abraço em grupo. E assim um grande abraço com todos os heróis é feito. Jill chega para conversar. Tango acha que ela quer ser abraçada também, mas a Besoura diz que na verdade é que a cidade ainda está pegando fogo. Sonic diz que isso é algo fácil de resolver e trola Tango dizendo que a cidade dela é muito propícia à invasão. Porém, Tango responde que eles eram perfeitamente chatos antes do Sonic aparecer. Amy fala para Tails que o Sonic nunca para, e Tails responde que eles também não deveriam parar. E assim, eles vão apagar o fogo. Mais tarde, com a cidade salva, Sonic agradece que está saudável. Ele espera que Silver e Blaze possam vir e não precisar lidar com algum tipo de desastre. Mas como um novo dia significa uma nova aventura, Sonic mal pode esperar para descobrir o que está por vir. E assim acaba a saga do vírus metálico, e que vem as corridas do Shaw.